Muito boa tarde, Brasil. Programa de hoje, já que estamos no final do ano, vai falar de uma coisa que todo mundo está falando já a partir de agora. Você sai pela sua cidade, pela minha cidade, está toda colorida, né? Lâmpadas mil, está faltando só a torre de televisão botar lá e tudo mais, né? Não sei se o governo vai fazer isso esse ano. Mas a verdade é uma só, estamos vivendo o Natal. É tempo de alegria. Você comemora o Natal? No meio evangélico, eu tenho visto muitas igrejas comemorando o Natal, mas também existem algumas que dizem não comemorem, é festa pagã. O programa de hoje se propõe a falar um pouquinho sobre isso. Comemorar ou não comemorar? Melhor do que falar, vamos abrir em espírito natalino? Bota um pouquinho dessa música para mim, por favor. Ai, que bom, né? Eu lembro da minha infância, né? A infância dos meus filhos, agora dos meus netos, né? Se bem que até os netos já estão envelhecendo, o mais novinho já está com 10 anos de idade. Meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho sobre Natal? Vamos olhar com os olhos de cristãos que nós somos e tentar entender um pouquinho do Natal. Deixa eu fazer um registro, essa orquestra aí, Coral dos Coromins, orquestra sob a direção do maestro Norton Morozovics, lá de Curitiba, no Paraná. Aliás, parabéns a Curitiba, né, que está nos vendo agora. Vocês fazem do Natal uma verdadeira festa. Ai de nós se o Brasil inteiro fizesse o que a cidade de Curitiba faz. Realmente é uma grande comemoração. Para conversar um pouquinho sobre o assunto Natal, comemorar ou não comemorar, estou recebendo pela primeira vez no programa o Denis Isidro, pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, teólogo, historiador e professor do CEBI. Para quem não sabe, o CEBI é a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Seja bem-vindo, Isidro. Muito obrigado. Eu me sinto honrado pela oportunidade de partilhar com o público essa temática tão relevante para a vida da igreja, que é a história da Natividade de Jesus. É fundamental que a igreja reflita com seriedade sobre isso e sobre as implicações desse nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Então, saudações a todos e que Deus nos ilumine e nos ajude. Com certeza. Obrigado. Estamos com ele, estamos com tudo. Mais uma vez eu conto com a participação. Eu sempre que trago esses assuntos meios, e ligados à área cristã, eu convido o pastor Ayrton Williams, que é pastor, presidente da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, que é a CEBI. Ele é da Igreja Cristã de Confissão Reformada. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por atender o convite, pastor. Obrigado, Celso, pelo convite para estar aqui com o público, nessa entrevista, que eu creio que vai ser um tempo bem enriquecedor para resgatarmos questões da nossa fé que estão perdidas, infelizmente, nesse mundo tão secularizado que a gente vive. Fala um pouquinho da história do Natal para a gente. Como historiador, você deve estar por dentro do assunto. O que acontece é que a igreja do tempo do Novo Testamento, ela, na verdade, não celebrou o Natal. Dos escritos do Novo Testamento, os primeiros deles, que são os de Paulo e o Evangelho de Marcos, não tratam ainda sobre a história da Natividade de Jesus.
Os escritos do Novo Testamento que vão dar atenção à natividade de Jesus e que vão apontar nessa direção de um reconhecimento da igreja no que diz respeito à importância do nascimento de Jesus, bem como as implicações disso, são os evangelhos de Mateus e Lucas, né? Nos 2 primeiros capítulos de cada evangelho, que a gente chama de evangelhos da infância de Jesus, eles então descrevem o nascimento de Jesus com propósito teológico de ressaltar pela origem de Jesus a sua identidade divina e também a sua missão salvífica, e a partir daí então eles começam a desenvolver dentro da igreja primitiva essa valorização, esse reconhecimento da natividade de Jesus, mas ainda não necessariamente uma celebração. Nós vamos ter a partir do 2º século escritos fora do Novo Testamento que também contribuem para o desenvolvimento dessa temática que é a natividade de Jesus, são apócrifos inclusive, né? Temos Sim. O proto-evangelho de Tiago, que trata sobre a história da natividade de Maria, a história da natividade de João Batista e, por fim, a história da natividade de Jesus. Mesmo sendo apócrifos e, do ponto de vista histórico, não terem comprovação sobre as suas narrativas, mas já refletem o interesse da igreja primitiva na temática, que é a natividade de Jesus. Também o Evangelho da Infância de Jesus, que é um outro apócrifo, trata da natividade de Jesus, da infância de Jesus e reflete também esse mesmo interesse. O fato de ser apócrifo tira dele toda e qualquer credibilidade ou não? Não. A literatura apócrifa ela contribui, inclusive, para a nossa compreensão das origens do cristianismo. Porque mesmo que os relatos apócrifos não possam ser demonstrados historicamente, eles refletem questionamentos que a igreja primitiva fazia e tentativas de responder a esses questionamentos, bem como também demonstram o tipo de interesse teológico, doutrinário, cristológico que a igreja primitiva tinha já nos primeiros 3 ou 4 séculos, né? Então, como eu dizia, a partir de 200 depois de Cristo, nós temos, por exemplo, Clemente de Alexandria, fazendo referência a um mestre cristão egípcio, que levanta uma hipótese sobre a data do nascimento de Jesus, isso já em 200 depois de Cristo. E outros grupos que também menciona Clemente de Alexandria, que especulam sobre a data da natividade de Jesus, chegando a datas como 20 de maio, 21 de abril, especulações. Certo. Mas são especulações que também demonstram o interesse em desenvolvimento da igreja primitiva já antes de Constantino, pela natividade de Jesus e pela celebração dessa natividade. E depois nós vamos ter a primeira referência oficial ao Natal como um feriado, em 336 depois de Cristo, quando num calendário cristão aparece a referência ao fato de Jesus ter nascido em Belém no dia 25 de dezembro, isso em 336 depois de Cristo. Em 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I vai tornar o feriado oficial, 350 depois de Cristo. É oficial o feriado do Natal como sendo o dia do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Agora, por conta dessa oficialização a partir do 4º século, do 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus, posteriormente, mais especificamente no século XII, apresentou-se a tese de que o 25 de dezembro foi escolhido pela igreja primitiva como dia do nascimento de Jesus, mesmo sendo equivocado, porque a igreja ela se utilizou de uma estratégia de cristianização dos feriados pagãos. Ou seja, o Natal em 25 de dezembro teria origem nas festividades pagãs. Essa tese surgiu no século XII, hoje é muito popular, muitos acreditam ainda... É a grande justificativa para aqueles que não comemoram o Natal, sendo cristãos, evidentemente. Exatamente. Essa é a tese mais popular, a da origem pagã da celebração natalina, inclusive do 25 de dezembro, mas existe uma outra teoria que é mais conhecida nos meios acadêmicos. Essa teoria, ela me parece mais plausível, e inclusive os historiadores da liturgia cristã de língua inglesa,
a grande maioria deles não acredita nessa relação do Natal com o solstício romano, com o culto do Sol Invictus, que foi oficializado por Aureliano em 274 d.C. Historiadores da liturgia cristã de língua inglesa majoritariamente não aceitam mais essa tese. Qual seria então a tese ou a teoria alternativamente mais viável e que está sendo bem divulgada hoje, embora tivesse sido limitada inicialmente aos meios acadêmicos? É a chamada teoria do cálculo. Que teoria é essa? Inclusive... Você perguntou, responda, por favor. Aliás, eu acho que é melhor eu e você sairmos daí e deixar o Isidro aqui, ó, uns 50 minutos só falando. Rapaz, é eu acho impressionante. Que eu estou sendo até indelicado. Maravilhoso. Não, pelo contrário, continue, por favor. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é, e justamente, realmente você me deu o gancho, retoricamente falando, para dizer que, com certeza, a maioria das pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo e nos assistindo, não sabem dessa teoria, não sabem dessa tese, desse argumento. Eu não sabia nem das outras. Inclusive, em língua portuguesa, pelo que me conste, não há nenhuma publicação a respeito disso. É algo a respeito do que eu já estou trabalhando nesse sentido, em publicar sobre isso, que seria a teoria, o que seria a teoria do cálculo. 25 de dezembro. A igreja primitiva ou a igreja católica escolheu essa data porque era a data do culto ao sol, era a data da festividade do solstício romano, e então a igreja, por estratégia, pegou um feriado pagão e conectou com a natividade de Jesus como uma estratégia de cristianização do paganismo. Essa hipótese, muito popular, já está sendo rejeitada em nome de uma hipótese ou uma teoria que me parece, não só a mim, mas a outros historiadores, muito mais consistente. Qual seria? A origem do 25 de dezembro está numa conexão que a igreja primitiva fazia, ainda antes de Constantino nascer, entre o dia da morte de Jesus e o dia da concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria. A igreja primitiva, e o próprio Santo Agostinho de Hipona, no IV século, atesta essa tradição, ela conectava a concepção de Jesus, por ocasião da anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, ali se deu a concepção de Jesus no ventre de Maria. A igreja primitiva, então, associava o dia da concepção ao dia da morte de Jesus. Então, a questão seria, em que dia Jesus morreu? Nós temos a informação evangélica, no quarto evangelho, de que Jesus teria sido crucificado no dia 14 de Nissan, segundo o calendário hebraico. Tertuliano, em 200 depois de Cristo, ele descobre que 14 de Nissan equivaleria a 25 de março. 25 de março no calendário romano. Certo. Se Jesus, então, morreu em 25 de março, e ele deve ter morrido no mesmo dia em que foi concebido no ventre de Maria, então Jesus, ele foi concebido no dia 25 de março. Se Jesus no ventre de Maria foi concebido no dia 25 de março, 9 meses depois dá exatamente 25 de dezembro. Ou seja, qual a origem do 25 de dezembro? A equação que a igreja primitiva fazia entre a data da concepção de Jesus no ventre da Virgem e a data da morte de Jesus, 25 de março. 9 meses depois, 25 de dezembro. De modo que a celebração natalina da igreja primitiva, ainda antes de Constantino, em 25 de dezembro, não se deve a uma estratégia de cristianização de festividades pagãs, o culto do solstício romano. Não, se deve a um cálculo que a igreja primitiva fazia entre a morte de Jesus e a concepção de Jesus no dia 25 de março. 9 meses depois, temos 25 de dezembro. E nós temos vários escritores primitivos ou antigos, pré-constantinianos, que atestam essa tradição desse cálculo. E o que é mais interessante é que, provavelmente, a igreja primitiva chegou a essa equação influenciada não pelo paganismo, mas pelo Talmud babilônico. Porque o Talmud babilônico informa que haviam rabinos que discutiam sobre que dia seria o 14 de Nissan. Por que eles discutiam isso? Porque os rabinos acreditavam que no dia 14 de Nissan
Deus teria criado o mundo e nesse mesmo dia ele resgataria o mundo. Essa crença pode ter influenciado o cristianismo primitivo. De modo que as origens da celebração natalina no 25 de dezembro estariam mais relacionadas ao judaísmo do que ao paganismo. Então, essa é a teoria do cálculo. Essa teoria é defendida por muitos historiadores, estudiosos e teólogos, principalmente em língua inglesa, né? No Brasil, a gente não tem nada ainda em português. Talvez eu seja o primeiro a falar dessa teoria aqui no Brasil, pelo menos publicamente assim na televisão, né? E eu pretendo desenvolver isso e publicar algo sobre isso, né? Muito importante. Porque é uma teoria que, além de parecer consistente do ponto de vista histórico, do ponto de vista da evidência documental, ela corrobora com a importância da celebração do nascimento de Jesus no 25 de dezembro, mesmo que essa data seja simbólica. É verdade. Mais do que isso, ela vai deitar por terra aquela concepção de que é uma festa pagã. Sim. Meu Deus, é a única festa do ano que para o mundo, amigo. Ela mexe até mesmo com os países onde Jesus sequer é aceito. Ah, mas aí só se fala de Papai Noel e tudo mais. Mas peraí, Jesus é o quê? Confraternização. O amor ao próximo, como a si mesmo. Como eu vos amei, amais uns aos outros. Meu Deus do céu, que importância do que você acabou de nos dar. Eu tenho a impressão que a CEBI não fez um curso até hoje falando disso, e nem o livro do pastor Ayrton, porque tem um livro, né, falando explicitamente de Natal. Você sabia disso, mano velho? Ok, eu sabia disso, daí o que me levou a escrever um livreto. No ano passado eu estava nos Estados Unidos e tive um tempo para refletir. Livreto é bondade dele, é livro mesmo. Né? E era um livreto para a instrução da minha igreja sobre esse assunto. Exatamente porque a gente ouve, pessoas chegam na minha igreja dizendo, Natal é uma celebração pagã. Não, não era. Nunca foi uma celebração pagã. Só que nesse meu livreto eu não entro nessas discussões, eu conheço a teoria do cálculo que o Denis falou aí, mas não tenho o aprofundamento que o Denis tem, porque ele é um pesquisador da área. Não é à toa que ele é professor da nossa faculdade. Né? Claro. A gente só trabalha com cara fera na nossa faculdade. Então, o Denis ele é o nosso professor de paleocristianismo, que é essa área específica do estudo do cristianismo primitivo. Ele fez, inclusive, a pós-graduação dele nessa área na UNB aqui, sobre o paleocristianismo. E a primeira pessoa que me chamou a atenção para esse dado do cálculo foi ele, há uns 9 anos atrás, quando eu pedi para ele gravar um vídeo para a CEBI, para a faculdade, e para a minha igreja sobre esse assunto. Então, de lá para cá, isso me ajudou a resolver o problema da data do Natal. Porque, para mim, o conceito teológico e a importância dele, para mim, está muito claro na Bíblia. Quem quer dizer que Natal é pagão, o cara não lê Bíblia, não entende o que está fazendo as histórias da Natividade em Mateus e Lucas. E que não é confraternização, é a mesma coisa, e que não é comemoração, idem, né? Você olha o nascimento de Cristo, foi de que a maneira, é verdade que ele nasceu dentro de uma manjedoura, né? Na simplicidade do que é mais simples do simples do simples, mas os céus se manifestaram grandemente, coral dos anjos, estrela, meu amigo, que coisa de maluco. A mensagem da Natividade ela é muito rica em várias áreas. Eu diria que principalmente num ponto que o Dr. Russell Shedd chamou num livro dele, chamado Solidariedade da Raça. Eu acho que essa é a mensagem mais rica da Natividade. Ponto principal, a solidariedade da raça que está no Natal. Aí nós paramos de celebrar baseado nessas teses loucas de paganismo que não têm consistência, elas são pré-concebidas por grupos sem nenhum conhecimento de história de cristianismo primitivo, sem uma formação teológica sólida da questão bíblica. Então, aquilo me incomodou. E daí, Denis tem falado isso na nossa faculdade, tem vídeo gravado na nossa faculdade dessa explicação dele também, e eu fico feliz agora dele poder colocar isso para o Brasil todo, que acompanha o teu programa, né? Para começar a despertar os irmãos, os crentes no Brasil, dizem que, gente, nós estamos abrindo mão de uma celebração que faz uma das proclamações mais importantes da fé cristã,
que é essa solidariedade da raça manifesta em Jesus para a nossa redenção. Eu acho que, acima de tudo, é isso que nós estamos precisando. A restauração do Natal, na minha cabeça, é a volta de Cristo ao Natal. Ah, mas o que você tem contra o Papai Noel? Absolutamente nada. Foi uma belíssima invenção, né? Mexeu com, né, a cabecinha da meninada, como diz o outro. Véspera de Natal, eu ia dormir 7 horas da noite, porque eu sabia que o Papai Noel ia botar o presente debaixo da cama, né, mano, velho? E quase sempre, graças a Deus, né? Não cabia nem debaixo da cama, de tão bom que era. Então, poxa vida. Agora, restaurar, recuperar a imagem de Cristo para o dia do seu natalício é tudo que a gente precisa. O que está faltando, Isidro, para a gente fazer isso? Eu acho que um dos caminhos da igreja contemporânea para recuperar não só a questão da natividade de Jesus, a importância de celebrá-la, como também outros pontos do Novo Testamento, é a alfabetização histórica. A igreja contemporânea, a igreja evangélica, ela me parece muito analfabeta historicamente, ou seja, desconhece a sua própria história, desconhece as origens do cristianismo, desconhece a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ela deve servir como referencial para a prática da igreja contemporânea. Por exemplo, a questão do Natal. Como eu disse inicialmente, a gente vai investigando desde o Novo Testamento até o 2º, 3º século, no período pré-constantiniano, para não haver aquela argumentação contrária de que Constantino corrompeu tudo, a igreja romana veio depois. Não, a gente está falando de um período pré-constantiniano. A igreja primitiva do 1º, 2º e 3º séculos, ela reconheceu a importância do nascimento de Jesus. Ela reconheceu o significado e as implicações da encarnação do Filho de Deus, a união do divino e do humano, para nunca mais se separarem e para proverem a salvação. Então, a igreja primitiva compreendeu a grandeza disso e não deixou de celebrar. Não deixou de celebrar, não deixou de fazer menção, não deixou de reconhecer. Então, eu acredito que esse procedimento da igreja cristã primitiva serve de referência para a igreja contemporânea. Se a igreja primitiva valorizou, reconheceu e celebrou, cabe também à igreja contemporânea, para fazer a manutenção, inclusive, da sua própria identidade como igreja cristã, fazer o mesmo que a igreja primitiva fez. Então, temos que voltar à história do cristianismo, mais especificamente à história da igreja primitiva, ao cristianismo primitivo dos primeiros 3 ou 4 séculos da história da igreja. Tínhamos que voltar isso ontem, né, amigo? É. Agora, a igreja aceitaria isso, pastor Ayrton? Esse retorno? Eles estão sendo tão atuais, tão agora, tão já, e esquecendo ontem, amigo, quer dizer, o ontem de 2000 anos atrás. Ok. Eu acredito, Celso, que uma mudança cultural, ela ocorre com a plantação de uma mentalidade para uma futura geração. É assim que acontece na nossa cultura. O que vai acontecer daqui a 10 anos está sendo plantado há 10 anos atrás. São mais ou menos, segundo estudos lançados lá na década de 90, num livro chamado Mega Trends, que mais ou menos 20 anos é o tempo para você começar a plantar uma nova visão cultural. Só que quem tem feito isso bem feito é a cultura secular, humanista. A igreja, ela parou de acreditar nisso. Então, é possível que a igreja faça? Sim. É possível que a igreja promova uma revolução cultural? Sim, mas ela tem que começar a plantar agora. E com as crianças. Com essas do coral que nós mostramos aí. Vamos mostrar daqui a pouco, mais um pouco. Então, é possível, por exemplo, se você chegar eu não quero que o telespectador pense que a minha igreja é uma igreja perfeita. Mas a minha igreja, ela investe na formação de crianças. Com questão bíblica e teológica. Que é uma coisa rara, infelizmente. Então, nossas crianças entendem por que celebramos o Natal. Elas sabem que não é pagã essa celebração. A igreja sabe disso que o Denis falou, a minha igreja sabe a importância do estudo do cristianismo primitivo. Porque quando eu rejeito o cristianismo primitivo, é a mesma coisa que eu rejeitar a educação que o meu pai e a minha mãe me deram, dizendo, não, eles são ultrapassados, retrógrados, caretas. Nós estamos rejeitando os fundamentos que nos trouxeram até aqui. O cristianismo primitivo é essa igreja-mãe que nos deu o caminho para trilhar
E que em algum momento a gente diz assim, não, está tudo ultrapassado, retrógrado. Agora, na minha igreja eles entendem isso. Se outros pastores, líderes entenderem a importância disso, nós temos como recuperar. E temos como fazer uma revisão, não é apenas da igreja, é a igreja como uma fomentadora de uma cultura renovada. É mais do que a própria igreja. É uma sociedade toda renovada por uma mentalidade sendo novamente trazida à luz. Ao invés da gente buscar isso, eu tenho visto mais as pessoas tentando se basear até em trechos bíblicos para poder condenar o Natal. Entre os muitos vídeos que eu procurei hoje de manhã, né, eu vi um que achei interessantíssimo. A pessoa mostrando a árvore, buscando um trecho bíblico, aonde Deus fala, mais especificamente, sobre a árvore, condenando o pegar a madeira da árvore para transformá-la em ídolos. Quer dizer, não tem nada a ver com a figura da árvore de Natal, pelo contrário. Mas as pessoas trazem para esse contexto, tentando, no que eu li hoje, a pessoa tentava, pastor Isidro, exatamente condenar a árvore de Natal neste trecho bíblico. Eu acho que está na hora da gente trazer a realidade. Eu não sei nem de onde surgiu a árvore de Natal, mas com certeza deve ter um bom motivo. Sim. Você conhece alguma coisa que diz a respeito? Sim. Inclusive, é imperativo mencionar que até o quarto século, a igreja primitiva ela era muito escrupulosa no que diz respeito à importação de conteúdos pagãos. Inclusive, a igreja primitiva foi perseguida justamente porque não se amoldava a cultura pagã dentro do Império Romano. Mas a partir do quarto século, com a suposta conversão de Constantino e com a romanização do cristianismo ou a união da igreja com o Estado, a igreja passou a se comportar de uma forma totalmente diferente. A partir do quarto século, a igreja passou a se apropriar de tradições, festividades e conteúdos pagãos. E aí a própria celebração do nascimento de Jesus, mesmo já tendo sido observada no 25 de dezembro, ela vai sofrer sim a penetração de conteúdos de origem pagã, uma paganização, isso vai acontecer. E por conta da penetração desses conteúdos pagãos, posteriormente, e hoje se usa isso como argumento, passou-se a acreditar que a celebração natalina era originalmente pagã, o 25 de dezembro era uma invenção da igreja para cristianizar os feriados pagãos. Não, é preciso fazer uma separação. Nós estamos falando de igreja pré-constantiniana ou de igreja pós-constantiniana. Essa distinção precisa ser feita. Infelizmente, após o quarto século, a igreja pós-constantiniana se apropriou, como eu disse, de características de origem pagã, não só no Natal, mas em outras partes da liturgia e do culto da igreja. Isso é muito evidente, né? Admitido por muitos historiadores. Agora, o fato é que, mesmo que alguns elementos da atual celebração natalina tenham algum tipo de origem pagã, cabe à igreja se apropriar disso de uma forma crítica, como a árvore de Natal. Se alguém já fez uso da árvore de Natal com fins idolátricos, cabe à igreja comportar-se de forma diferente. O fato de alguém ter feito uso idolátrico ou mesmo uso consumogônico do Natal, não significa que a igreja não possa dar ao Natal, à celebração natalina, o seu curso correto. Nós sabemos, por exemplo, que no Natal o mercado explora muito esse momento. E muita gente entende o Natal apenas como um momento de festividade, troca de presentes, mas sabemos que o Natal, e a própria palavra aponta para isso, ele diz respeito ao nascimento de Jesus, que é a encarnação do Filho de Deus com fins da salvação do mundo. Cabe à igreja, então, fazer esse processo de, como é que eu diria, de purificação ou de correção dessa perspectiva sobre o Natal. A árvore de Natal, por exemplo, ela parece ter tido origem em Martinho Lutero, porque existe a informação de que Lutero havia captado um pinheiro e havia feito uma espécie de maquete fazendo referência
a história da natividade de Jesus, com a estrela que guiara os astrólogos do Oriente e tal. Então, parece que Lutero, ali por volta de 1530, é quem teria iniciado esse tipo de encenação do nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Agora, se posteriormente alguém fez uso de pinheiros ou de símbolos natalinos com motivações pagãs, isso não descaracteriza o Natal. Cabe à igreja... Nem tampouco a árvore, né? E nem tampouco a árvore. Cabe à igreja dar o curso correto a esses símbolos. Dar o curso correto a este momento que, como você disse, é um momento crucial no Ocidente. O mundo ocidental se dá atenção a Cristo. Até aqueles que se opõem à fé cristã, nessa época, questionam, criticam, mas se fala de Cristo, se fala da fé, se fala do Evangelho. É um momento crucial e oportuno para proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Você falou mundo ocidental, mas o mundo oriental também já puxou para si o Natal. Para nós, países do mundo oriental, às vezes, mesmo tendo outra religiosidade, outra forma de religião, eles respeitam a Cristo, eles o têm como um real profeta, certo? Pode distinguir um pouco do nosso pensamento, mas há uma aceitação que às vezes não há no mundo ocidental, pastor Ailton. Ok. Está precisando resgatar isso também. Tá, deixa eu só voltar a essa questão da árvore. No ano passado, quando eu fazia a minha pesquisa para escrever o livreto para a minha igreja, nós realmente temos como Lutero tendo sido esse originador que introduziu a questão da árvore. Porém, no meu livreto eu procuro mostrar duas questões sobre o problema da árvore, porque lá eu explico o problema da árvore, o presépio, uma série de coisas. Nós temos que separar primeiro o problema do arquétipo, que é isso que a igreja não aprendeu, ela desaprendeu, na verdade, a fazer. O que é o arquétipo? Ele é um símbolo de alguma realidade que é evocado no mundo todo. Então, você pega água, por exemplo. A água, ela está ligada, ela está presente no batismo cristão, ela está na mesa branca do espírita, ela está na água que fica o copo de água em cima da televisão, de alguma coisa, porque se acredita que o elemento água, que é o arquétipo, ela representa alguma coisa na espiritualidade. Então, a pergunta não é se aquilo é pagão ou não. A pergunta é, esse arquétipo tem o seu lugar de interpretação onde? Em que ambiente? Porque para um ambiente espírita, a água é uma coisa, para um ambiente cristão é outra, para uma igreja neopentecostal é outra. O problema não é o arquétipo, é o ambiente de leitura. Então, você imagina um cristão usando a água no batismo e vem alguém de fora, olha para aquilo, isso aqui está ligado a uma religião pagã. Eu mostro nesse meu livreto que qualquer símbolo cristão, qualquer um que está na Bíblia, você pode relacionar com o paganismo. É só você tirar o ambiente dele. Entra, então, a questão da árvore. Ora, a primeira menção que eu localizei do estudo da árvore não foi Lutero. Por volta do IV século, já a igreja celebrando o 25 de dezembro, como o professor Denis bem demonstrou, a igreja passou a contar a história da redenção, nós temos esses dados, com a figura da árvore. O que eles fizeram? Chegava dia 24 de dezembro, os pais faziam lá uma árvore na casa, pegavam lá uma árvorezinha, tipo a gente faz hoje, para lembrar Gênesis 1 e o fruto da árvore que era proibido. Então, eles colocavam aquelas bolinhas lá, que eram frutas naquela época mesmo, né, a maçã, que se criou uma tradição da maçã e tal, para lembrar que aquelas bolinhas representavam a tentação do homem e a queda. Então, os pais sentavam com seus filhos em torno daquela árvore, lembravam Gênesis 1, a história da criação, da redenção e desobediência do homem, e que quando eles tomaram aquelas frutas, que hoje são as bolinhas da árvore, os homens caíram em desgraça na relação deles com Deus. E então eles traziam presentes aos seus filhos e colocavam em torno da árvore, para lembrar que a maneira de Deus lidar com o nosso pecado era ofertando o seu Filho Jesus para a nossa redenção. Foi daí que surgiu a tradição de presentear as crianças para lembrar que foi isso que Deus fez conosco. Ora, isso ainda é antes da institucionalização constantiniana. O cristianismo criou em torno da árvore
a mensagem da redenção que ligava Gênesis e a obra redentora de Jesus no seu nascimento. E então, dia 25, no dia seguinte, o grande presente de Deus para a humanidade, para a redenção, Jesus Cristo. Ora, se eu pego esse arquétipo árvore, que pode ser encontrado também no paganismo, Claro. mas eu coloco o arquétipo dentro do seu ambiente natural cristão, não tem nenhum vínculo com o paganismo. Agora, se você quiser ver, você vai ver a ceia do Senhor, o pãozinho da ceia do Senhor. Tem um bando de doido por aí falando que isso tem a ver com as religiões de mistério da Babilônia, do Egito, os sacrifícios lá de Mitra, a água do batismo, o cálice da ceia do Senhor. Se você tirar o arquétipo do ambiente natural dele, você vai criar um outro ambiente que vai dizer o que você quiser, só não vai dizer o que ele está fazendo no ambiente que era dele. Ou seja, desculpe a expressão, você está estuprando literalmente o símbolo do arquétipo de onde ele deveria estar. Você está arrancando ele do ambiente natural para dar um significado que ele nunca teve. Tem na cabeça do doido que não quer fazer a interpretação correta. Mas pela primeira vez eu ouvi falar da árvore como você está falando também. Está nesse meu livreto essa questão. Interessantíssimo, né? Esse livreto está disponibilizado ou não? Ele foi feito uma tiragem pequena, mas se alguém quiser eu posso mandar por e-mail, nenhum problema, eu posso disponibilizar por e-mail. Dá teu e-mail, como é que vai entrar em contato? Ayrton Williams. É o Ayrton Williams, né? Bota o nome do Ayrton aí na tela, aí, ó. Nome completo, porque Ayrton... é meio complicado como escreve o nome dele, né? E aí é @globo.com. Isso, é o meu nome, Ayrton Williams. E aí você me pede o livro que eu mando. Ayrton Williams, né? Com MS. Com MS no final, é M mesmo, de Maria. Isso, né? e de sapo. Mãe de Jesus aqui na Terra, né? S depois de sapo. Né? Isso, e aí eu mando para você, porque está lá esse material sobre essas questões. E o ponto central do livro não é discutir a história, é mostrar o problema do arquétipo. Nós temos arquétipos, e os arquétipos são universais. Você pode dar o significado que você quiser. Agora, se você quiser ser fiel ao que o arquétipo quer dizer, você tem que colocá-lo no ambiente de produção dele, não no ambiente que você quer produzir para ele. Você pode até argumentar, não, mas cidadãos aí são professores, são não sei o quê e tudo mais. Né? Eu separei um videozinho do Malafaia. Ok. Certo? Você já conhece esse vídeo, né? Porque não é coisa de agora, não. É numa véspera de Natal, ele gravou dentro da casa dele. Teve um que ele fez também, mas a imagem estava muito ruim, né? Esse ele fez, inclusive, ele não ouviu o William Bonner, né, que mandava, por exemplo, quem estava mandando as coisas para a Rede Globo para não gravar assim, é para gravar assim, né? Então, mas aí ele fez em pezinho, mas vale a pena conferir, porque ele não tem papas na língua e ele manda o recado, como diz o outro, do jeito que a maioria entende. Coloca aí. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Preste atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha gente. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o nascimento de Cristo. Primeiro, a estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Sabe o que significa isso? O universo celebrou o nascimento de Cristo. Os anjos, o coral de anjos que os pastores viram, o mundo espiritual celebrou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo, que representa o povo. Os magos representam a elite. Todos celebraram o nascimento de Cristo. Como nós que somos cristãos não vamos celebrar o nascimento do Salvador do mundo? E ainda tem cara, mas tem que ser medido. Daqui a pouco os evangélicos vão celebrar o carnaval. Vai ser tapado lá longe, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com a ignorância de alguns. Jesus foi feito para ser celebrado, o nascimento dele foi celebrado na Bíblia. Vai ler o Evangelho de Lucas, eu acabei de mostrar aqui. Jesus é celebrado no céu, é celebrado nos astros, é celebrado na terra. E vem gente aqui dizer que não deve celebrar o nascimento de Cristo. Olha, vou mais uma só para irritar essa turma. Aqui na minha casa, ó, tá vendo? Ó,
árvore de Natal? Vocês estão vendo aqui? Ah, isso aí é pagão. Não, não, não. É festa. A minha casa lá fora está toda enfeitada. Nós vimos aí o Silas Malafaia, né? Atrás dele uma árvore, e ele mesmo disse que estava completamente enfeitada a frente da casa dele. Depois ele mostrou, inclusive, mesa posta e tudo mais, esperando a parentela dele para comemorar o Natal. Poxa, eu acho que é essa confraternização que realmente tem um significado maior. Qual é o significado maior? Cristo é a expressão maior do amor. Eu gosto daquele trecho bíblico onde Paulo fala aos romanos, né, que o amor de Cristo ninguém poderá nos separar dele. Ele cita uma série de coisas dizendo que isso não poderá nos separar, nem aquilo também não poderá nos separar. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. E aí vem a grande chave, que é, eu gosto dessa tradição, do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Não é que está, não que outras traduções falam. Cristo é a manifestação real do amor de Deus. Agora, é esse resgate que nós temos que trazer, pastor Isidro. Comemorar, sim, mas pensando no aniversariante. Sim, inclusive o Silas Malafaia foi feliz, ressaltando a evidência evangélica da importância do Natal, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus. Os dois evangelistas não descreveram a história da natividade de Jesus, senão por reconhecer a importância da encarnação do Filho de Deus, a importância desse evento salvífico magnífico que é o nascimento de Cristo, algo que não teria como a igreja primitiva ignorar, e não faz sentido que a igreja contemporânea venha ignorar também. Nós temos a evidência cabal da importância disso. Nós temos a evidência cabal de que algo magnífico aconteceu na história da humanidade quando Jesus nasceu ali em Belém da Judéia, quando ali a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus se encarnou no mundo. Então, eu acho que a igreja se tornou um tanto míope, porque diante da evidência dos evangelhos não consegue perceber a importância do nascimento de Jesus e, consequentemente, a relevância e a necessidade de se celebrar isso. Uma outra colocação que eu quero fazer, e vou fazer ela para o pastor Ayrton, né? Até mesmo porque muitas vezes que o pastor Ayrton vem aqui, ele, com essa vestimenta dele, já me disseram, aquele padre é bom demais, rapaz, né? Entendeu? Não, ele é pastor, né? Pastor evangélico. Por que a tua igreja usa o crucifixo e a maioria não? Okay. Vamos lá, primeiro, vamos frisar, isso não é um crucifixo. Ah, não? Não, as pessoas confundem termos de novo. Certo. O crucifixo, ele carrega o Cristo na cruz. Certo. E isso é importante para a liturgia católica, porque a Igreja Católica, ela celebra a missa, e na missa o ato redentivo de Cristo vai ser refeito. Certo. O Cristo vai morrer novamente e o Cristo vai ressuscitar na Eucaristia. Então, para o católico, é importante que o Cristo esteja na cruz para lembrá-lo. Sobe um pouquinho. Ok, assim. Isso aqui? Isso, fecha agora nele aí, ó. Tá. Então, vai lembrar ao católico que Cristo está refazendo o ato redentivo dele naquela missa. Essa cruz não tem o Cristo. Por quê? Na teologia protestante, Cristo morreu uma única vez, e essa única vez foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Além de ter morrido uma única vez, e por isso ele não está mais na cruz, eu não preciso refazer o ato sacrificial dele, também foi associado na teologia protestante que a ausência dele na cruz revela a ressurreição dele, ainda que o túmulo vazio seja o melhor exemplo, seja o melhor arquétipo da questão, mas a cruz vazia, até na teologia e simbolismo protestante medieval, você tem ainda a cruz vazada, que representa a melhor ideia. Ele não está mais lá. Então eu não uso crucifixo, eu uso uma cruz. Certo. E ela proclama que ele morreu uma única vez por mim e ressuscitou uma única vez, sendo suficiente para a minha redenção. E eu aprendi mais uma também, o que é cruz e o que é crucifixo. Então eu vou vivendo e aprendendo, mano, velho.
Né? Por isso que é bom fazer um programa a esse respeito. Estamos terminando, mas não posso deixar de fazer essa pergunta. Já que entramos e falamos um pouco da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o nosso mais profundo respeito, né? O presépio. Por que nós não usamos o presépio? Nós não usamos o presépio por ignorância. A gente acha de a novo... coisa mais linda. A gente acha que Aqui montar na um igreja presépio... de Santa Cruz, na 704 Sul, eles montam um presépio maravilhoso. Qual é a origem do presépio, Celso? De novo, a Idade Média, onde os pais sentavam com seus filhos e iam recontando aquela cena de Mateus e Lucas, montando com os filhos a manjedoura, os animais, os anjos, e contando o nascimento de Jesus para os seus filhos. Aí a nossa mentalidade tacanha diz assim, isso é idolatria. A idolatria por quê? Porque tem uns bonequinhos contando a história? Então você não pode usar fantoche na tua igreja, ué? Porque tem bonequinho contando história. Você não pode fazer teatro na tua igreja porque você está contando história. Qual é a diferença do ator e do bonequinho que conta a história? Não tem idolatria. Eu não me reúno no presépio para adorar. Não, eu estou contando para o meu filho verdade. a história da redenção. Idolatria é quando você realmente idolatra aquilo. Só para fechar, eu cresci com meus pais fazendo isso. A gente ia cortar a árvore. A gente ia cortar a árvore para montar o presépio em casa. Que alegria! E meus pais falando para mim, em cada cena montada, o que Deus fez por mim. Eu, criança, olha como isso é lindo para a criança entender. E nós abandonamos isso. Perdemos. Eu acho que a figura do Cristo na manjedoura é o Natal estampado, verdadeiro. Eu acho que esse é um resgate que as nossas igrejas deveriam fazer também. Com todo respeito a você que acha que isso é idolatria, ninguém está mandando você ajoelhar e rezar ali, não. Pelo contrário, nós estamos mandando você apreciar e ver o contexto, até porque quase sempre o presépio representa o espaço onde Cristo estaria, numa caverna, onde os animais estavam ali. Simplesmente foi o que foi oferecido ao Filho de Deus quando ele chegou ao mundo. Meu Deus, para a gente encerrar, aquele minuto e tiquinho final, por que comemorar o Natal? Porque o Natal, ele reconhece a importância de um marco na história da salvação e na história da humanidade, consequentemente, que é a encarnação da palavra eterna de Deus na pessoa de Jesus em Belém da Judéia. Sem a encarnação da palavra eterna de Deus, sem o nascimento de Jesus, não teria se dado seu ministério magnífico e muito menos a sua morte e ressurreição, que é a obra poderosa de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós reconhecemos a importância da morte e ressurreição de Jesus, reconhecemos também a importância da sua natividade, do seu nascimento. Isso, por si só, como evidência bíblica, neotestamentária, já é mais do que suficiente para celebrar o nascimento de Jesus. Pastor Ayrton, a pergunta é a mesma. Eu vou primeiro dizer o que o Denis acabou de falar. Porque Mateus e Lucas, dois autores inspirados pelo Espírito Santo, nos relataram a natividade para nos dizer que é importante ter um tempo, não somente para celebrar, mas para refletir sobre a importância do nascimento de Jesus. Por que celebrar o Natal? Porque é uma rica oportunidade no mundo todo, onde o mundo todo sabe o que é Natal, para proclamar que um dia Deus foi misericordioso com homens pecadores destinados ao inferno, enviando o seu Filho para perdoar os seus pecados e lhe garantir salvação. Nós temos perdido a oportunidade de proclamar numa época que todo mundo está parado, ligado nessa celebração. Eu não entendo, sinceramente. Obrigado por terem vindo. Obrigado, viu? Prazerão te conhecer. Venha sempre ao nosso programa. Né? Eu não entendo por que a humanidade fica colocando formiguinha na cocada do cidadão. Caramba! Por que não comemorar o Natal? Por que não comemorar o natalício de Jesus Cristo? O amor de Deus que se fez carne e habitou entre nós, amigo. Mais do que isso, é o próprio Deus que se fez homem. Nós temos que buscar esse natalício mais do que ninguém. Você já imaginou o sacrifício dele vindo lá de cima para uma encarnação cá embaixo, mano velho? Ele teve que se esvaziar de Deus para se fazer homem.
E se nós não reconhecermos isso, não estaremos absolutamente fazendo nada que tenha a ver com o natalício cristão. Nada. Ou você respeita, ou respeita. Não tem outra saída. Esse é o meu pensamento. Eu vivo o Natal desde os primórdios, desde o meu primeiro ano de vida, e já estou no setentinha e continuarei festejando o Natal. Para mim, é a festa cristã onde eu faço questão absoluta de estar com a minha família reunida. Ano novo, pode ir para Gandaia, vai para onde você quiser. Eu vou para a minha igreja, eu passo a passagem de ano na minha igreja, junto aos irmãos, orando a Deus, agradecendo pelo ano que termina e agradecendo a Deus pelo novo ano que está se iniciando. Agora, o Natal é em família, no amor de Deus, que é Cristo Jesus. Grande abraço.